Voltamos a apresentar o Observatório da Imprensa com o programa Chumbo Quente, 50 anos do golpe. O que eu queria te perguntar, Fico, e é curiosidade realmente de leitor, não é? E se mistura com a curiosidade do jornalista. O fim do Estado Novo, digamos, foi de certa forma suavizado, quer dizer, não houve esse debate sobre tortura. Era a vitória das forças democráticas no mundo inteiro, a FEB voltava, o exército voltava como herói que combateu o fascismo. E aí, em 45, as coisas ficaram muito borradas, né? Houve um pouco dessa discussão sobre a anistia e o que fazer na imprensa, mas realmente, como você disse, foi tudo muito abafado pela conjuntura política, da retomada da vida política partidária, do que se iria ficar conhecido como inauguração do chamado período democrático, né? Democrático com muitas restrições. Mas não tropo. Mas não tropo. Mesmo os crimes de tortura, né, que foram praticados durante o Estado Novo, ficaram abafados, né? O curioso é que, quando nós estávamos no fim da ditadura militar, houve um movimento na historiografia muito interessante. Vários historiadores, no final da ditadura, já na fase da abertura, foram estudar o Estado Novo, porque ainda não era possível, vamos dizer assim, estudar a ditadura militar, até porque estava se vivendo ainda aquilo, mas estudando o autoritarismo, a tortura, a censura do Estado Novo, de algum modo nós sinalizávamos para a necessidade de compreensão dessa chave analítica, que é o autoritarismo brasileiro, né? O espelho retrovisor funcionando. No campo da história isso aconteceu muito Isso fortemente. é da maior importância. Chico Otávio, você teria alguma coisa nova a acrescentar da sua investigação? Esse ano novo começado, mas não acabou, né? Quer dizer, A busca da verdade... O Chico tem uma lista de furos que ele vai nos brindando ao longo desse aí ano. Na estrada, né? Eu tenho algumas linhas de investigação, a Casa de Petrópolis, o caso Rio Centro, o próprio caso Rubens Paiva também é um que me interessa bastante, e esse terror da direita no final da ditadura. Eu acredito, não cheguei a dizer aqui, mas que bombas em banca de jornais, bomba da OAB e a bomba do Rio 181 tenham sido ações do mesmo grupo. Está tudo interligado, muito provavelmente pensado pelas cabeças, né, conspiradoras do SNI e executado pelos braços dos digamos assim, agentes do DOI-CODE do Rio de Janeiro. Deixa eu falar uma coisa sobre essa atuação do Chico, né, que eu uso como exemplo da atuação da imprensa como um todo. Eu já critiquei muito a imprensa em 64, em outros momentos, então quando eu tenho oportunidade de elogiar, eu também gosto de fazer. E o trabalho da imprensa, o trabalho do Chico, por exemplo, é praticamente uma outra comissão da verdade, né? As maiores revelações que nós tivemos sobre o período vieram desse trabalho investigativo da imprensa recente, né? E também durante o ano de 2014, os jornais, sobretudo os maiores jornais, mas não apenas, fizeram sites, levantaram materiais que são de uma riqueza extraordinária e que na educação básica, no ensino fundamental, têm sido utilizados, até porque nós, historiadores, ainda não conseguimos levar a pesquisa acadêmica para o livro didático. Claro. Então, a gente tem usado o que os jornais fizeram. Então, esse trabalho, eu acho assim, de primeiro nível, o trabalho investigativo da imprensa, como a sucessão de furos que o Chico vem prêmios, dando. Né? Você já ganhou 6 prêmios. É uma coisa impressionante. As revelações mais importantes, mais bombásticas, têm vindo da imprensa, e a qualidade do material de pesquisa, de reportagem, que alimentou os 50 anos do golpe pelo olhar da imprensa. Isso é preciso destacar. Chico, e a Casa da Morte de Petrópolis? Primeiro dizer aqui, né, diante do mestre Dines, que me motiva é a curiosidade, né? Tem uma história ali escondida, eu fico em cima para poder fazer ela emergir. Isso me movimenta e me motiva muito. Casa da Morte, a última matéria que eu publiquei, junto com uma colega do dia, a Juliana,
foi a revelação do nome real do carcereiro. Há 40 anos, esse cara era conhecido como Camarão, nome dado pela Inês Etienne Romeu, única sobrevivente da casa, única torturada que conseguiu sair viva de lá. E ela memorizou tudo e lembra muito bem desse carcereiro. A violentou em 2 oportunidades. Sim, está lá no depoimento. E só se sabia que ele era Camarão. Quem é Camarão? Ela dizia assim, Vantuir ou Vantuil. Nunca foi Vantuir ou Vantuil. E eu fui atrás, minha colega junto, primeiro, dicas do Malhães. A partir dessas dicas e de vizinhos, porque ele, depois da Casa da Morte, depois da ditadura, ele morou com o Malhães no sítio lá em Marapicu, Nova Iguaçu. Moraram lá. Ele levou o carcereiro da Casa da Morte de Petrópolis para ser o carcereiro dele no sítio dele. E eu descobri... Caseiro. Sim, caseiro. Sim. Mas depois você vai saber mais histórias sobre isso aí, porque eu acho que não está muito errado dizer que ele foi carcereiro, não. E aí a gente está falando de crime comum, de Esquadrão da Morte e Baixada Fluminense. Agora... Porque as delinquências convergem. Exato. Isso ainda é uma história a ser contada. Agora, eu consegui saber que ele era dono de um posto, ele foi dono de um posto de gasolina, eu levantei os antigos proprietários, né, consegui com a ajuda dos órgãos responsáveis a lista de antigos proprietários desse posto de gasolina, eu fui ao posto, né, lá em Seropédica, levantei CNPJ, levantei os antigos proprietários e fui cruzando com a lista de soldados da Brigada Paraquedista, até que brilhou lá um nome de um lado, o nome do outro, mesmo nome, falei, é o Camarão. E aí não tive dúvida, né? Ele fugiu, foi se esconder no interior do Ceará, e aí novamente, Ministério Público, Grupo Justiça de Transição, conseguiu uma autorização judicial, investigou e conseguiu alcançar o Camarão lá em Tauá, escondido no interior do Ceará. Isso recentemente, agora no finalzinho do ano passado. Ele foi conduzido coercitivamente à polícia, à sede da Polícia Federal no Ceará, mas, infelizmente, se reservou ao direito de permanecer calado. Provavelmente será chamado, se a Comissão da Verdade, se a Comissão Nacional da Verdade continuar de alguma forma por ela, ou então pelas comissões estaduais, conforme o Fico falou aqui. Mas ele é militar, ele foi paraquedista. Soldado paraquedista, né? Antônio Vadneir Pinheiro de Lima. Esse é o nome verdadeiro do Camarão. Essa contribuição aí, mais essa contribuição, acho que a gente conseguiu dar. E você acha que o caso, vocês acham que o caso do Rubens Paiva, esse já está... Bom, Supremo, está lá, o ministro relator, o ministro Teori, ele trancou o processo, mas ele trancou esse processo aqui, que tinha sido começado aqui na Justiça Federal do Rio, já ia começar as oitivas, ele mandou trancar, porque ele quer examinar melhor o caso e deve levar isso a plenário. Então eu não sei se ele vai manter essa ideia de trancar com base na anistia. É emblemático, eu acho que pode até servir de referência para, digamos assim, futuras decisões do Supremo sobre outros processos que também estão subindo para Brasília. Tem uma força muito grande nesse caso, e talvez sirva, como você está dizendo, para o Supremo ter uma posição de maior acolhimento em relação a essa situação de injustiça, apesar da lei da anistia, né? Certamente agora, é um caminho muito importante para... ao mesmo tempo em que eu pergunto a vocês sobre reação das novas gerações e tudo, e as novas gerações dos militares, vocês têm tido contatos? Eu tenho tido contato. Quando o Chico estava falando sobre essa posição obtusa das Forças Armadas, né, de não colaborar, de não querer a investigação, de outro lado, eu estava lembrando do contato que eu faço com jovens oficiais, que têm um desconforto. Há um problema geracional aí. Há um problema geracional, inclusive em todos os lados. Quando eu me lembro, por exemplo, como os primeiros governos civis, depois do fim da ditadura, lidavam ainda com temor com os militares. Né?
E até hoje isso ainda é uma questão, né? O Ministério da Defesa não é um ministério forte. Então nós temos um problema geracional e os militares mais jovens com quem eu converso, se eles não me declaram com todas as letras que gostariam que isso fosse feito, o reconhecimento dessa situação, para que eles pudessem viver a sua vida profissional como militares, eles certamente pensam dessa maneira, muitos pensam Por que eles não dessa se livram de maneira. uma vez dessa história? Então, esse é um problema de velhos generais, brigadeiros, e que não se dão conta de que seria um passo adiante, um passo positivo para as Forças Armadas, inclusive o perdão, né? O reconhecimento desses erros, o perdão sobre, o pedido de perdão sobre essas questões e seguir a vida adiante. Claro. Porque não é possível que isso permaneça, essa Não, obviedade. fica de- É uma obviedade que houve tortura, é uma obviedade que houve desaparecimento, é uma obviedade que os militares foram responsáveis. Então é preciso que, é uma coisa até ridícula que Tentar eles não esconder, né? reconheçam. Né? E se o Exército, digamos assim, determinar que os militares da reserva e os militares reformados que tenham papéis em casa guardados passem a contribuir, isso vai aparecer instantaneamente. Claro. Não tem a menor dúvida. Fico, e um assunto que me interessa também, né, teoricamente, como é que os jornalistas, eu sei que tem contribuído, você, o Leonêncio Nossa, o Mário Magalhães com a biografia do Marighella, mas como é que a gente pode juntar esses dois veios de busca da verdade, né? O veio de gastar sola de sapato e o pensador da história, não é? Que junta os fatos lá em cima. Porque essa separação não é boa para ele, né? Eu não acho que haja uma separação. Assim, há uma certa competição, mas É saudável. é saudável. E há peculiaridades também, né? Agora, o Chico mencionando, por exemplo, essa dificuldade aí da revelação do fato episódico, concreto, específico, por conta dos documentos, do saneamento dos acervos, etc. E eu estava pensando comigo aqui, mas não adianta o saneamento financeiro, o saneamento documental. Saneamento é uma expressão que a gente usa para o expurgo que as pessoas fazem nos acervos documentais antes de entregar para os arquivos. E quase todos esses arquivos da ditadura militar tiveram uma limpa ali, né? Apesar disso, a pesquisa histórica, com trabalho de formiguinha, de anos às vezes, consegue chegar à verdade. Porque uma das características dessa documentação é que ela é repetida, ela se reproduz. Alguém faz um relatório, esse relatório é passado para outro, para outro, para outro. Então, alguém destruiu esse fundo documental, bom, mas ele está em outro. Né? Então, esses trabalhos se complementam. Né? Nesse sentido, os 4 volumes do Hélio Gaspari são uma preciosidade. uma Né? ferramenta... E o site que ele fez agora, no ano passado, com o relançamento da obra e vai divulgando os documentos. Vai entrelaçando. É uma coisa preciosa. Né? Esse é um tipo de acervo documental que eu espero que o Gaspari divulgue na completude o mais rápido possível, porque é completo. E ele tem aquela característica que é fundamental para um tipo de documento revelador, que é a suposição de que eu, ao escrever, estou impune. Porque é um diário, um dos acervos, né? São diários, são revelações que você faz sem a preocupação de que aquilo vá ser lido imediatamente ou mesmo nunca. E é mais né? espontâneo. Então é super revelador, uma documentação importantíssima. Então, apesar dessa tragédia que foi, né, nós estamos tentando juntar pedaços de história através de dois segmentos importantíssimos, que se rivalizavam, né, que se digladiavam, que é a imprensa que faz o dia a dia e o historiador que pensa esse dia a dia. Dimes, não, só lembrar, eu fui à inauguração do busto do Rubens Paiva ali naquela pracinha, em frente à pé da Barão de Mesquita. Me impressionou a quantidade de jovens naquele dia lá e pessoal emocionado, assim, feliz de estar ali, participando daquele momento histórico com a família do Paiva e tal. Então, acho assim, tem aí uma geração nova interessada. Pois é, e essa que nós temos que trabalhar, porque eles não podem esquecer.
Se alguém acha que pode botar uma pedra definitiva nessa história, pode desistir, porque ela não vai morrer. Chegamos ao final dessa edição, é uma edição catártica, não é? Quer dizer, nós temos que fazer essas catarses para poder aguentar, não é? Não esquecer. Quero agradecer a presença dos historiadores Carlos Fico, da UFRJ, e do jornalista Chico Otávio, do Jornal o Globo, pela brilhante e comovente contribuição na busca da verdade. Neste ano, 2015, teremos os 50 anos do ato institucional número 2, quando a ditadura começou a avançar. Em 2016, vamos lembrar os 50 anos da falhada Frente Ampla, que poderia ter restabelecido o Estado de Direito. Em 2018, será a vez de lembrar meio século do famigerado AI-5. Se nossos encontros com o passado só ocorrem com a ajuda de efemérides, temos um estoque suficiente delas para nos transformar em dedicados cultores da história. Só quem conhece a história pode escapar da tentação de repeti-la. Só quem percebe os contornos das tragédias tem condições de evitá-las. Nunca mais é um desejo que se materializa apenas quando há consenso. Uma boa noite.